Seja bem-vinda, Lilian, Josanel, seja bem-vinda, Tininha, meu esposo está aqui também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui a mensagem que o Senhor nos deu. Está em 1 Coríntios, quem tiver com a Bíblia, está lá em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, perdão, capítulo 12, versículo 25. Não, vamos começar pelo 12. Capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aí depois eu pulo para o 25. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber o mesmo Espírito. Aqui ele está falando a todos que se batizaram, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele desce aqui para o 22. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Olha bem, as mais fracas são as mais necessárias. E aquela que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se ela é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro os mestres. Em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a você o caminho que é o melhor de todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vinda, Suzane. A graça e a paz. O Senhor aqui quer nos falar, gente, sobre um corpo. Nós temos que ter a certeza de que quando nós estamos unidos com Cristo, nós somos um corpo, a qual tem muitas partes, mas é um corpo. Então, quando este corpo, uma parte, sofre, todas as outras partes sofrem junto. Se uma parte é elogiada, todas as outras partes se alegram. Então, o interesse é mútuo, é de unidade. Isso serve para a igreja? Sim, o Senhor fala. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Mas se nós voltarmos a algumas citações que nós já estudamos, a palavra do Senhor diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Nós somos igreja. Então, se você bate o dedinho mindinho lá, que é tão desprezível, que quase ninguém presta atenção, PJ, gente, seja bem-vinda, que ninguém presta atenção, todo o seu corpo não dói? É a mesma coisa. Aí você constitui a sua igreja dentro da sua casa. Você constitui uma família. Você faz parte de uma família. Você ainda não constituiu a sua, você não saiu da casa do pai e da mãe, mas você ainda faz parte de uma família onde seus pais constituíram uma família. Ali é uma igreja. Então, quando o pai sente, toda a família sente. Quando a mãe sente, toda a família. Se o filho caçula sentir, toda a família sente. Então, é um só corpo. Ele diz, não há divisão. Ele diz assim, desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Então, quando nós tivermos isto guardado em nossos corações, nós teremos mais cuidado e zelo. Começar com o nosso corpo, começa com o seu corpo. Você tem cuidado com o seu corpo, você aprende a se amar, você aprende a cuidar de cada parte do teu corpo, cabeça, troncos, membros. Aí você passa a cuidar da família que você pertence. Aí você começa a cuidar dos seus ao redor, observa, ensina o que é amor de Deus. Amor é paciente, não é egoísta. Gente, o egoísmo está invadindo o mundo. Vamos ensinar aos filhos a não serem egoístas, ensinar a compartilhar, a abençoar, porque é abençoando que se é abençoado. Vamos ensinar, porque nós que geramos, nós somos responsáveis. Depois que fica adulto, nós não somos mais responsáveis, mas enquanto está debaixo da nossa guarda, ainda quando é de menor, nós somos responsáveis e nunca é tarde de se aconselhar. Se aconselhar filho até adulto, até sendo pai, já, porque são fases novas da vida dos filhos, mas passa a aconselhar e não a dar ordenância, não dar autoridade, não. Mas você passa a aconselhar o caminho certo, o caminho de Deus, principalmente nas Escrituras, mostrando que a palavra do Senhor diz a atitude de marido, de mulher, de pai, de filho. Nós precisamos usar as Escrituras para orientar os nossos. Nós não precisamos brigar, não precisamos machucar, não precisamos ofender. Nós precisamos usar aqui, ó. Tá tudo aqui. E quando nós conseguimos ter essa administração espiritual de um só corpo, de uma só unidade, quando conseguimos entender dentro de nossa casa que não somos, como diz nossa presbítera Marília, não somos um saco de batata, nós somos um purê misturado, batido ali, ó, não consegue mais separar as partículas de uma batata, as partículas da outra mais. Tá tudo misturado, é um purê, é união, é unido, né? Não falo nem união, eu falo unido mesmo, juntos e misturados. Aí nós podemos exercer a função da igreja, que é a casa do Senhor, que nós acolhemos outras famílias que ainda não têm essa estrutura. Como podemos ser exemplo se nós não temos em nossa casa o exemplo genuíno e verdadeiro ensinado na palavra? Nós precisamos, essa quarentena foi feita para consertar a nossa casa, para verdadeiramente sermos um só corpo. A palavra do Senhor diz para o homem, deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne, ou seja, um só corpo, e caminharão juntos até os últimos dias de suas vidas. Assim é um casamento, assim chama-se igreja.
O Senhor diz que tem que andar os dois, um lado a lado, porque se um cair, o outro pode levantar, o outro pode ajudar a levantar, e vice-versa, é um ajudando o outro, é uma só carne. O que um sente, o outro sente. Assim é com a nossa igreja. O que o nosso pastor sente, toda a hierarquia que vem após sente. O que o membro que está lá, que chegou naquele momento, pedindo e clamando misericórdia ao Senhor sente, toda a igreja até o pastor sente. Então que nós possamos guardar no nosso coração e que nós possamos aprender a começar com o nosso corpo. Seu corpo está doente, clama ao Senhor cura, peça ao Senhor para te ensinar como cuidar do seu corpo, como cuidar do seu ser, cuidar da sua mente, do seu coração, como cuidar de você. Porque você aprendendo a cuidar de você, você vai poder cuidar do outro, que está dentro da sua casa. Não podemos esquecer de cuidar de quem está em nossas casas. Não podemos, porque assim nós não estamos exercendo os mandamentos. Ele diz aqui assim, 2,17. Ele fala assim: então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Esse amor tem que queimar pela sua vida, pelo seu ser. E aí logo depois pela tua família. Porque a casa do Senhor começa conosco. Nós somos templo da morada do Espírito Santo. Depois habita em nossa casa, nas 4 paredes de nossa casa. E logo depois habita na igreja, que é chamada casa do Senhor, sendo que nós já somos casa do Senhor. Então, existem várias casas, mas nós temos que aprender primeiro, na hierarquia, no passo a passo, para não podermos errar, para chegarmos na igreja e podermos abraçar famílias, abraçar pessoas, sabendo como fazer o ID, como mostrar o verdadeiro amor do Senhor. E aqui em João 15, versículo 1, ele fala sobre guardar no coração. 15. Se as pessoas que são do... Não. Se obedecerem aos meus mandamentos e continuarem amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Ele forma aqui a natureza, versículo 8, capítulo 15 de João. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Nossos frutos começam de nós mesmos. Seja bem-vindo, Osmar, seja bem-vindo, Edil. Produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Através dos frutos que nós conhecemos quem são os discípulos de Cristo. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto continuem unidos comigo por meio do amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, continuarei amando vocês. Ou seja, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor para estarmos unidos. Seja bem-vinda, Renata. Para estarmos unidos, não em união. Unidos é muito mais do que união. Unidos é uma só carne, como falamos em 1 Coríntios 12. Então, sejamos hoje parte do corpo completa. Comecemos com o nosso corpo, a nossa família, e logo depois a casa do Senhor. Não podemos começar na casa do Senhor, para depois nossa família, para depois o nosso corpo. Não. Aí nós destruiremos tudo. Então que essa palavra esteja guardada no seu coração. Que você possa guardar, que você
começa em você. A palavra começa sempre em você. Começa em mim. Começa em mim. Se não começar em mim, eu não posso estar aqui falando com ninguém, porque eu não serei um exemplo vivo. Eu não estarei vivendo o que eu estou citando, que o Senhor prega ao meu coração. Porque a palavra primeiro vem para nós, para depois nós partirmos para todos. Se tiver alguém pedindo oração, hoje nós estaremos Santa Ceia. Então, essa Santa Ceia nós ficaremos em unidade, com os protocolos, claro. Mas quando ceiamos juntos, o Senhor fez aquela Santa Ceia para tornar os discípulos unidos ali, né? Informando que eles eram uma família, que eles precisariam estar unidos sempre, com a mesma palavra, com a mesma atitude, com os mesmos frutos, com os mesmos cuidados. Nós precisaríamos exercer diariamente, porque não é fácil. Quando a natureza humana prevalece, não é fácil. Nós sempre queremos fazer algo que a natureza humana está falando, mas nós temos que nos limpar, nos preparar para verdadeiramente agir como Cristo agiu, em união, começando por Ele, partiu para os discípulos e logo em seguida foi para as multidões. Então comece com você, vá para a sua casa e parta para a igreja e para as multidões. Mas congregue em união. Saiba que um casal é união, família é união, seu corpo é união, né? Se você tirar um fio aqui, todo o corpo vai doer, vai sentir quando esse fio for puxado. Se você bater a unha do pé, você vai sentir todo o corpo e outras partes mais que nós temos no nosso corpo. Então, quem é da nossa igreja, saiba que hoje vai ter Santa Ceia do Senhor. Sejam bem-vindos, né? Vocês serão bem-vindos à casa do Senhor à noite, às 18 horas, e vamos praticar a unidade de um só corpo, que é o corpo de Cristo.